Paz seja convosco. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. É a prova de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor, Ele tem realmente cumprido com a sua parte. Ele é o Deus fiel. Hoje é um culto muito especial, porque estaremos aqui participando da mesa do Senhor. É uma oportunidade a mais que o Senhor tem nos dado de poder fazer desses 30 dias que Ele nos concedeu para viver, fazer hoje o dia de celebrarmos ao Senhor por essa vitória, por essa conquista. E nós sabemos muito bem que tudo isso tem sido possível e tem nos acompanhado porque Jesus, Ele decidiu pagar um preço pela nossa liberdade. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Queria que você nessa hora reclinasse a sua cabeça e já agradecesse ao Senhor. Agradecesse ao Senhor pela sua vida, agradecesse ao Senhor pela sua família, agradecesse ao Senhor pela sua saúde, pelo seu trabalho, agradecesse ao Senhor pelas pessoas que Ele tem colocado na sua caminhada, porque são pessoas que realmente o Senhor tem colocado para poder contribuir com o seu crescimento. Portanto, ore ao Senhor nesta hora, diga a Ele: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor me concedeu. Foram 30 dias, quando desses 30 dias eu pude contemplar as Tuas mãos operando em meu favor. Quantos milagres o Senhor tem operado no nosso meio, quantos milagres o Senhor tem operado por intermédio da nossa oração, quantas famílias sendo abençoadas, quantas pessoas sendo transformadas no mundo inteiro, pelo fato de nós estarmos alinhados com este Deus que tudo pode. Espírito Santo, neste momento eu quero te agradecer, eu quero exaltar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Rei da glória, todo poder está nas tuas mãos, e o Senhor tem repartido conosco esta mesma autoridade, este mesmo poder. E como igreja nós nos sentimos felizes em saber que o Senhor tem nos confiado esta missão tão preciosa, e como igreja nós estamos avançando, como igreja nós estamos dando uma resposta para as nações. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença aqui neste lugar, muito obrigado porque verdadeiramente o Senhor tem visitado os nossos corações, o Senhor tem renovado a nossa fé, o Senhor tem nos dado motivação para continuarmos nesta caminhada, porque sabemos que Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós vamos chegar até o fim, e nós queremos te agradecer, Senhor, por esta grande experiência. Oramos assim em nome de Jesus. Aplauda, glorifica o nome do Senhor nesta hora, meu irmão. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar,
ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. E é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Palavras do Senhor. Irmãos, a ceia, ela não é da igreja do Evangelho Quadrangular. A ceia, ela é do Senhor Jesus. E esteja certo de uma coisa: se você é filho, você deve participar da mesa. Pastor, mas eu não me acho digno de participar da mesa, eu não me acho digno de cear nesta noite. Pois bem, nenhum de nós nos achamos, mas a palavra do Senhor diz que quando nós reconhecemos o nosso pecado e que nós nos dirigimos ao Senhor e confessamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pastor, então o que eu preciso de fazer? O que você precisa de fazer é fazer o autoexame. Faça o autoexame, olha para dentro de você. Como que você se encontra agora? Quem é você quando ninguém está te vendo? Porque esta é a nossa verdadeira identidade. Quando ninguém está nos vendo, somos nós mesmos. Estamos ali. Pastor, mas se eu fizesse autoexame, eu vou descobrir muitos erros, muitos defeitos. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual nós fomos instruídos pelo Senhor para cearmos quase que o tempo todo, para que a gente tenha a oportunidade de fazer esse autoexame. Mas pastor, mas eu não me acho preparado. Ninguém está, inclusive o pastor. Mas a Bíblia diz que Ele desejou cear conosco nesta noite. Então é momento de você fazer o autoexame. Descobriu alguma coisa errada? Converse com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, me perdoa. Reconheça que você errou, reconheça que você falhou e peça a Ele uma nova oportunidade. A Bíblia diz que quanto à vida há esperança. Portanto, hoje é um dia de esperança para você. Hoje é um dia em que o Senhor, Ele quer fazer com que você receba vestes novas. É o dia que o Senhor preparou para fazer com que você retorne ao primeiro amor, retorne às origens. Ele quer restaurar a sua vida. E Ele deseja cear com você. Portanto, este momento é um momento seu com Deus.
errado vai cear. Não é o momento de você olhar para o irmão do lado, para o irmão que está lá atrás, para poder ficar observando se ele vai participar da ceia. E nem cabe ninguém julgar ninguém, porque o pecado que você cometeu ontem, de ontem até hoje, muito tempo passou, e se você tiver confessado ao Senhor, se arrependido, o Senhor já te perdoou, e você pode participar sim do banquete. Basta que tão somente você reconheça e esteja consciente de que este momento ele é tão importante para a sua vida, e você deve fazer dele a razão do seu viver. Você deve fazer da ceia uma forma de vida. Você deve entender que se você não participa, é o mesmo que você está sentenciando sobre a sua vida a morte. Portanto, neste momento, nós vamos estar orando ao Senhor. É o momento de você pedir perdão ao Senhor. É o momento de você reconhecer: pastor, mas eu errei com meu irmão. Peça perdão ao seu irmão. Talvez este seja um momento oportuno, talvez, para você sair do seu lugar e ir até o seu irmão e dizer: Senhor, me perdoa, meu irmão. Ou de repente, você precisa de liberar perdão para um irmão que já te pediu perdão, mas você está aí com o coração fechado, dizendo: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Não faça isso, não faça isso. Este é um momento em que o Senhor ele está nos permitindo viver, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos ter acesso à mesa e sermos renovados para podermos labutar mais 30 dias que o Senhor há de nos conceder em nome de Jesus. Portanto, ore ao Senhor nesta hora, converse com o Senhor neste momento. Espírito Santo, esse é um momento especial. Visita o coração desse irmão, dessa irmã. Senhor, neste momento, Senhor, receba a oração. Senhor, esses que têm reconhecido que errou, Senhor, perdoa-lhe os pecados, restaura-lhes a comunhão. Senhor, lhes dê, Senhor, ó Deus, uma nova oportunidade para poder recomeçar. Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus de amor, nós cremos que são as misericórdias do Senhor que têm sido a causa de nós não sermos consumidos. Portanto, visita, Senhor. Espírito Santo, visita cada coração, visita, Senhor, visita cada mente, Senhor, e torna-os aptos para poder participar desta mesa. Senhor, em nome de Jesus, nós como pastor desta igreja, nós suplicamos do Senhor: perdoa-nos os pecados, perdoa os pecados daqueles a quem o Senhor tem nos confiado, e os dê, Senhor, os dê graça, os dê oportunidade para poder participar desta mesa. Senhor, neste momento, nós queremos, ó Deus, consagrar a Ti esses alimentos, Senhor, o pão, Senhor, o suco da videira. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nesta hora, ó Deus, estar consagrando esses alimentos, Senhor, que uma vez ingerindo-os, haja um renovo espiritual, Senhor, um renovo físico, Senhor, que toda enfermidade possa sair em retirada, que todo espírito de enfermidade que porventura queira se instalar na nossa vida para tirar a nossa paz, para nos levar a esfriarmos a fé, que ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, haja um renovo, que seja um antídoto para colocar, Senhor, esses espíritos de enfermidades para correr. E nós declaramos, Senhor, num ato de fé, que o milagre já está acontecendo, que a bênção já está chegando, e nós somos os celeiros que vamos reter tudo aquilo que o céu há de derramar a partir deste momento, quando participarmos deste banquete.
Oramos assim, Senhor, pedindo que o Senhor esteja consagrando esses elementos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Você que vai cear, permaneça aí de pé no seu lugar, e os irmãos vão estar repartindo aí os elementos, e que você possa aguardar para que possamos cear juntos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Aleluia, Jesus. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixará fronteira enorme só pra me encontrar. Não posso comprar-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa sobreva enorme só pra me encontrar. Não posso comprar-lo, e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém na congregação não pegou os elementos? Se todos pegaram, levante as suas mãos para o alto e agradeça ao Senhor por esse alimento forte que, uma vez ingerido, vai renovar as suas forças, vai renovar a sua fé, vai te tornar motivado a prosseguir
que as mansões celestiais. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, quando podemos fazer desse tempo um tempo precioso, porque aqui estamos, Senhor, diante de um ato simbólico, mas que nos traz a memória de tudo aquilo que Jesus passou por nós naquela cruz do Calvário. Senhor, nós reconhecemos que aquela cruz era nossa, mas nos sentimos gratos em saber que o Senhor decidiu ocupar aquele lugar para nos manter livres, para nos proporcionar vida e vida eterna. Senhor, este momento tão especial nos faz lembrado de que um dia o teu Filho Jesus há de voltar, e nós cremos que como igreja nos encontraremos com Ele em glória. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, que diante de um momento desse tão especial, o Senhor tem nos convencido do pecado, do juízo e da justiça, e tem nos feito recordar que hoje nós somos livres, hoje nós somos vencedores, porque o Senhor decidiu nos abençoar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esta grande bênção, por este grande milagre e por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de, depois de mais de 30 dias, estarmos novamente diante da mesa e com toda a liberdade participando deste banquete tão especial que o Senhor tem preparado para nós. Aleluias, glória a Deus. Neste momento, coma do pão. Beba do cálice. Eu
Nesse momento, nós vamos estar promovendo um ato cívico aqui. Nós queríamos que todas as crianças estivessem aqui no altar, todas as crianças que viessem rapidamente aqui no altar. Na verdade, tem criança que acha que com 14 anos não é criança, é criança. Adolescente é só depois dos 15. Todas as crianças. Não sei se tem alguma criança aí sendo guardada pela mamãe no ventre, mas é uma criança, já existe, é criança. Se tiver, traga ela aqui na frente. Nós vamos estar fazendo um clamor pela nossa nação. Porque no dia 2 nós estaremos decidindo não só o nosso futuro, mas principalmente o futuro dessa geração. É lamentável ouvir pessoas dizerem assim: eu já estou chegando no final da minha vida, já cheguei a uma idade que eu nem preciso de votar. Realmente, talvez você não precise, mas essas crianças aqui, elas não podem votar, e elas precisam do seu voto, que pode ir lá e determinar através de uma
prosperidade e o Senhor estabelece leis que realmente vão dar uma resposta que vem de encontro à necessidade de toda a humanidade. Portanto, vamos orar nessa hora. Estenda as suas mãos. Senhor, neste momento, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, aqui as crianças. Senhor, eu quero te suplicar que o Senhor possa, Senhor, com o teu olhar de misericórdia, estar contemplando, Senhor, a vida de cada um deles. Pai, nós queremos pedir do Senhor, ó Deus, que o Senhor perdoe os pecados, Senhor, dos nossos antepassados, as escolhas erradas que eles fizeram. Pai, perdoe também os nossos pecados. Senhor, Ele traz a cura para a nossa nação. Senhor, traz a cura para o Brasil. Ó Deus, porque nós queremos, Senhor, um Brasil abençoado, para que esta geração possa, sim, Senhor, ser abençoada. Ó Deus, por este Brasil abençoado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esta hora, Senhor, o dia 2 de outubro, quando nós estaremos, Senhor, ali decidindo, ó Deus, quem vai estar nos representando, e que o Senhor possa, Senhor, estar nos dando direcionamento. Abençoa, Senhor, abençoa os nossos missionários, Senhor, pastor Estevão, o pastor Leandro, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa o povo da sua bênção. Nós oramos e pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muita alegria, cante junto. E Deus faz salvação com o seu poder, com o óleo da tua unção. E Deus faz salvação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Glória a Deus. Irmãos, é isso aqui que faz festa, ó. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar as nossas crianças. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aproveitando que você está de pé aí, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tema da mensagem, o assunto que eu quero conversar com os irmãos é rompendo com o passado. O passado, na verdade, tem impedido que muitas pessoas vivam o presente e tem feito com que muitas pessoas não tenham a esperança no futuro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na tradução da NVI diz: portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Espírito Santo, por favor, ministra o nosso coração, visita o âmbito da nossa alma e leva-nos, Senhor, a ser abençoado de tal forma que essa nossa vinda no prédio nesta noite possa representar um divisor de águas na nossa vida. Nós oramos assim, pedindo em nome de Jesus. Se assente adorando o Senhor. Rompendo com o passado. Quando nós lemos este versículo, nós podemos entendê-lo de uma forma simples, de uma compreensão clara. A tradução que o mesmo traz para nós como igreja, como aqueles que têm se decidido a viver uma vida nova. Quando nós lemos o texto, nós entendemos que a tradução pode ser entendida que em Cristo uma pessoa pode ser uma nova vida. Em Cristo podemos ser nova criatura, independentemente de que forma foi o nosso passado. Quando nós temos um encontro com Jesus, é como se passássemos por uma porta e depois de passarmos por essa porta, se fecha e tudo aquilo que nós deixamos para trás fica no mar do esquecimento. Portanto, quando nós temos essa compreensão, não importa o que nós éramos, não importa o que nós fomos, não importa quem foi os nossos pais, quem foram as nossas companhias, porque na verdade, uma vez que você está em Cristo, a palavra, ela nos dá a garantia de que o próprio Cristo, ele se incumbe de nos fazer sermos nova criatura. As coisas antigas, elas passam, e as novas, elas começam a surgir. A gente começa a provar de algo novo. A gente começa a provar de algo que somente o céu pode nos proporcionar. E quando você decide por essa nova vida, quando você toma essa decisão por Jesus, você passa a contar os seus dias para a eternidade. O novo nascimento, ele contribui para que tenhamos um novo Pai. E nós sabemos que nascer por intermédio de Jesus é se tornar filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus que tem o controle nas suas mãos e que sobre a sua palavra qualquer coisa acontece. Não existe impossível para o Deus na qual a Bíblia faz referência e o Deus na qual nós temos como igreja escolhido ser o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Mas, infelizmente, mesmo diante dessa garantia encontrada por intermédio de Jesus, de se transformar em nova criatura, infelizmente tem muitas pessoas
pessoas que, mesmo estando diante do sinal verde para avançar, para crescer, para prosperar, ainda continuam presas no passado. Que coisa, irmãos! Preso num relacionamento que não deu certo, preso numa decepção, preso num curso que não foi para frente, sendo que cada dia que Deus faz, a palavra do Senhor diz que novas são todas as coisas. Ninguém consegue repetir o dia de hoje e fazê-lo enquadrar no dia de amanhã, porque tudo é diferente. Tudo é diferente. Mas a pergunta às vezes é: por quê? Por que essas pessoas, elas realmente não decidem romper com o seu passado? O que as leva a se tornarem refém do passado, sendo que na verdade a palavra de Deus nos dá a garantia de que, estando em Cristo, o passado fica para trás e tudo começa a surgir de novo. A Bíblia fala de um homem que decidiu romper radicalmente com o seu passado, e é exatamente a experiência deste homem que o Espírito Santo quer nos fazer conhecido de que podemos sim viver a partir de hoje uma nova história, de que podemos sim a partir de hoje começar a escrever nas linhas brancas que estão, quando se vira a página, a história que nós queremos para a nossa vida. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei e posso confirmar que o seu futuro, ele está limpinho, e depende exclusivamente de você para escrever a história que você quer nestas linhas brancas que estão a seu favor. Mas tudo isso só acontece quando você se desprende do passado, começa a viver o presente, numa esperança de que o futuro vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. E nós queremos exatamente falar a respeito de um rei chamado Ezequias. Como é que chama o rei? Ezequias foi um rei que realmente deu uma resposta e que decidiu fazer do seu reinado algo que não fosse comprometido pelo passado, que ele até mesmo fez parte dele. Quando nós lemos a palavra do Senhor, que faz referência à vida deste rei, que se encontra lá no livro de 2 Reis 18, no versículo 1 e o versículo 2, faz a seguinte menção: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ala, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. O texto, ele faz referência a alguns dos parentes mais chegados de Ezequias. O texto faz referência ao pai de Ezequias, Acás. No verso 2, a palavra continua dizendo: ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia,
filha de Zacarias. Olha que o texto, ele faz um relato de nomes de pessoas que estavam ligadas a Ezequias. E a palavra diz: a palavra de Deus diz que Ezequias, ele teve um passado que ele viveu, que a palavra qualifica como 25 anos. É uma história, irmãos. 25 anos, muitas coisas acontecem. 25 anos, você nasce, é bebê, é criança, é adolescente, é jovem, chega à fase de adulto. E ele viveu todas essas fases convivendo com pessoas que tinham uma cultura de não fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Inclusive, a palavra do Senhor faz menção que o seu pai Acaz foi um fracasso como rei. Foi comparado como um dos reis que não tinha nenhum compromisso com aquilo que realmente o Senhor declarara a sua vida. Portanto, quando nós lemos a palavra e a história de Ezequias, nós podemos ver que Ezequias tinha tudo para ser um péssimo rei. Ele aprendeu com seu pai a fazer errado, ele conviveu com seu pai fazendo errado, ele nasceu numa família que fazia tudo errado, então ele tinha tudo para ser um péssimo rei. Ele tinha tudo para dar errado na vida. Portanto, ele conviveu a vida toda, 25 anos, com o péssimo exemplo de seu pai Acaz. Ao longo da minha vida, quando criança, o que muitas vezes eu disse, quando as pessoas elas me perguntavam, talvez sem ainda ter o conhecimento de outras coisas, se perguntasse para mim, eu lembro, o que você vai fazer quando ficar grande? Eu dizia, eu vou fazer o mesmo que meu pai faz. E a coisa mais natural, não desqualificando um profissional que trabalha mantendo a cidade limpa, mas nós sabemos que para poder manter a cidade limpa, o profissional que varre rua, o profissional que trabalha na coleta do lixo, ele não é muito desejado por aqueles que têm o conhecimento e quer ser, alguém que ocupe uma profissão melhor. Ninguém quer dizer assim, eu quero ser um catador de lixo. Só que quando criança, se você perguntar a criança, ela vai dizer, eu quero ser um catador de lixo. Portanto, Ezequias, ele vai nos dar um grande exemplo e aplicar em nós um grande testemunho de que é possível se viver uma história diferente quando você decide não permitir que o passado entre na sua embarcação e faça parte da sua vida. A palavra
quando nós lemos a história de Ezequias, nós entendemos que Ezequias ele decidiu quebrar com esse paradigma. Ele decidiu ser melhor. Ele decidiu viver uma vida melhor. Ele decidiu lutar por algo melhor. Ele decidiu ser um exemplo melhor para as gerações futuras. Tudo por quê? Porque ele decidiu romper com o seu passado. Portanto, vamos ver algumas decisões importantes que Ezequias tomou para romper com o passado. Irmãos, para romper com o passado não se rompe de qualquer maneira. Tem gente que está tentando aí, tem um tempão, abandonar o passado, mas não consegue. Mesmo sabendo que o passado lhe condena, o passado lhe traz prejuízo, ele continua. Nós vamos aprender com Ezequias aqui algumas decisões que ele tomou. A primeira decisão que Ezequias ele tomou para romper com o passado foi: Ezequias ele decidiu mudar as suas atitudes. A primeira decisão para quem não quer ficar preso no passado e começar a escrever uma nova história e viver o que a palavra do Senhor está nos dizendo, que estando em Cristo nós vamos nos tornar nova criatura. A primeira decisão é mudar as suas atitudes, meu irmão. Ezequias, ele mudou as suas atitudes. Quando você lê o versículo 3 do capítulo 18 de 2 Reis, olha só a expressão, fazendo referência daquilo que Ezequias fez. Olha, a palavra do Senhor diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele não quis continuar fazendo o que o seu pai fazia. Então ele disse: eu vou fazer diferente. Se o meu pai fazia aquilo que não agradava a Deus, eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele começou a fazer aquilo que realmente o Senhor aprovava. Ele começou a fazer aquilo que realmente agradava ao Senhor. Uma atitude de alguém que quer mudança. Uma atitude de alguém que quer viver o presente numa garantia de que o futuro vai ser melhor. E lembrando, irmãos, que Ezequias havia crescido num péssimo ambiente. Certamente ele poderia dizer: o meu reino vai ser péssimo, mas ele decidiu dizer: o meu reino vai ser diferente, o meu reinado vai ser diferente. Portanto, você precisa, meu irmão, minha irmã, declarar que a sua vida vai ser diferente, a sua família vai ser diferente, o seu casamento vai ser diferente, a sua história vai ser diferente. Portanto, muitos aceitam Jesus, mas não mudam as suas atitudes, continuam sendo a mesma pessoa, devido ao fato de não romperem com o seu passado. Portanto, a primeira decisão é: mude as suas atitudes, meu irmão. Mude as suas atitudes. Segunda decisão que Ezequias ele tomou para poder romper com o seu passado e viver uma história diferente foi: Ezequias buscou alguém que pudesse ser uma boa referência para ele. Ele poderia se apegar ao seu pai, que não era uma boa referência. Se ele tivesse apegado ao seu pai, ele se tornaria igual a ele, porque
Existe um chavão que se diz: quem mistura com um porco com um farelo. Faz sentido. Nós somos produtos do meio. Se você passa a conviver com pessoas que fazem tudo errado, sem querer, você vai começar a fazer errado também. Se você anda com pessoas que não obedecem pai e mãe, você pode ser uma pessoa que foi criada de uma forma que realmente é exemplar, mas você vai começar a desobedecer seu pai e a sua mãe também. Precisamos de entender que se nós não influenciamos pessoas, pessoas vão nos influenciar. Ele começou a buscar boas referências. Ezequias, ele olha para o seu pai e diz: não, eu não posso fazer o que meu pai fazia. Ele olha para os seus outros parentes também que fizeram tudo errado: eu não posso. Não é uma boa referência. E olha só o que diz a palavra do Senhor: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele vai agora conduzir o seu reinado baseado em uma boa referência. Ele vai fazer aquilo que Davi fez, não o que o seu pai Acaz havia feito. Irmãos, nós vivemos em um momento em que as pessoas, elas preferem viver sofrendo do que seguir boas referências. É mais fácil você focar em quem faz tudo errado e fazer errado também, porque quando você faz tudo errado, você está indo a favor de tudo aquilo que é errado. Mas a palavra do Senhor diz que Ezequias, ele realmente se posiciona, e ele toma essa decisão importante, e ele vai olhar para Davi, e ele vai dizer: não, eu quero seguir, fazer como Davi fez. Ele não podia usar seu pai como exemplo, então ele foi buscar nos seus antepassados. Portanto, meu irmão, minha irmã, se teu pai ou tua mãe não foi um bom exemplo para você, procure alguém que possa ser. Pastor, é difícil de achar. Realmente, coisas preciosas não se acham facilmente, mas existe. Existe. É só você procurar. É só você realmente ter o desejo de fazer diferente. E com certeza as coisas elas vão mudar. Às vezes é mais fácil usarmos as pessoas e o nosso passado como desculpa para o nosso fracasso. O que se mais ouve na vida daqueles que estão fracassando por não decidir romper com o passado é exatamente essa frase: sou assim porque o meu pai era assim, sou assim porque a minha mãe era assim, sou assim porque eu nasci numa família assim, sou assim porque o meu passado era assim. Mas se você fizer como Ezequias, começar a buscar boas referências, você vai começar a provar que a sua vida vai mudar. A sua história vai ser outra. A sua história vai ser outra. E é exatamente para isso que Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui exatamente para poder te levar a você a entender que Ele quer fazer de você uma nova criatura. Se Ele conseguir você permitir se transformar nessa nova criatura, vai acabar sofrimento, vai acabar tristeza, vai acabar angústia, vai acabar decepção, vai acabar tudo aquilo que te faz sofrer, meu irmão. E é para isso que eu te trouxe aqui, porque Ele não está querendo que você
continue sofrendo, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus realmente que nos proporciona uma história nova, uma história de vitória. Portanto, essa foi a segunda decisão de Ezequias. Boas referências. Qual tem sido a sua referência? A quem você tem seguido? Quem tem sido a pessoa que tem te mentoreado? Geralmente as pessoas que nós temos como referência são as pessoas que nós escolhemos passar o maior tempo da nossa vida com elas. Se a sua referência é alguém que fracassou, eu lamento te dizer, você é o próximo da fila que vai fracassar. Eu nunca vi ninguém que quer ficar bem sucedido na vida ter como referência pessoas que fracassaram e não tentaram de novo. Se você quer ser bem sucedido na vida, se você quer ser vencedor, se você quer crescer em todas as áreas, você precisa de andar com pessoas que estão crescendo. Você precisa de ter referência de pessoas que realmente romperam e estão avançando. Você precisa de entender que se você quer voar alto, a sua referência deve ser águia. Mas se você não quer voar, faça da galinha a sua referência e você vai ficar no mesmo lugar até chegar alguém que olhe para você e veja em você um prato feito para poder se alimentar. Mas se você quer voar alto, faça da águia a sua referência, que você vai voar alto. Em nome de Jesus. A terceira decisão de Ezequias para fazer do seu reinado um reinado próspero, para fazer com que ele não ficasse preso no passado, foi Ezequias, ele decidiu romper com todas as coisas ruins do passado. Ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que não prestava referente ao seu passado. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 4 do capítulo 18. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques, despedaçou a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamaram Neustã. Ou seja, tudo aquilo que fazia referência a coisas ruins, que levava o povo à adoração a deuses pagãos, a adoração àquele que não merece nem honra nem glória, Ezequias ele decidiu romper com essas coisas ruins do passado. O texto diz que ele destruiu, ele quebrou, ele foi despedaçando com tudo aquilo que era ruim do passado. Irmãos, tem pessoas que sabem que existem coisas do passado que não colaboram para o bem, mas continua guardando como relíquia. E eu te pergunto, como você tem lidado com as coisas ruins do seu passado? Aquilo que te fez mal, aquilo que te feriu, aquilo que realmente te fez sofrer, aquilo que nunca te deu ouvido para poder te fazer de você uma pessoa bem sucedida. O que você tem feito com essas coisas, meu irmão? Poderia citar um monte de exemplos para que
que houvesse uma boa compreensão, coisas ruins relacionadas ao passado, imagens, amuletos, o barzinho onde você sacrificava todo o seu sustento semanal, onde você se assentava numa roda achando que você estava com amigos e ali estavam os seus verdadeiros inimigos, esperando você cair no fundo do poço para poder jogar a terra em cima, para pegar aquilo que era seu. Talvez as coisas ruins do passado estejam relacionadas, muitas das vezes, àquela coleção de revista pornográfica, aqueles CDs, DVDs impuros de pornografia. Você precisa entender, meu irmão, que a nova vida vinda da parte de Cristo não aceita que a velha permaneça. Ou você decide abrir mão do velho para receber o novo, ou você não vai passar de um crente fachada, continuando a viver a vida miserável que você vivia, com sede diante de uma fonte que está jorrando água cristalina e você não pode ter acesso a ela porque o passado te impede. Essas coisas, elas não podem ter nem valor sentimental para nós. Não pode, irmãos. Nós precisamos de realmente abrir mão dessas coisas ruins. Ezequias, ele despedaçou até a serpente que Moisés fez. Olha só que a serpente que Moisés fez foi algo que Deus mandou Moisés fazer, e havia ali um sinal de que aquela serpente, quando alguém olhava para ela, era curado, era livre da morte. E a Bíblia diz que Ezequias, ele despedaçou até essa serpente. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade, quando se conhece Jesus, você abre mão de religião. Quando se conhece Jesus, você abre mão de tradição. Quando se conhece Jesus, você tem um encontro com a graça, e a lei, ela perde o valor sobre a sua vida. Portanto, nós precisamos de entender que nós temos que abrir mão dessas coisas, despedaçar essas coisas, porque são coisas que nos prendem ao passado, É a experiência de alguém que é massacrado pelo maligno, alguém que não se pode estender as mãos que o demônio se manifesta, alguém que está sendo cavalo para o diabo, e de repente o Senhor lhe proporciona, Ele dá a oportunidade de ser livre por completo. Esse tipo de pessoa, se realmente quer viver esta nova vida, ele precisa de ter pressa de realmente eliminar o passado que dá legalidade para o diabo agir na sua vida. E é muito importante quando alguém realmente entende isso e decide abrir mão, quebrar, desfazer e eliminar, numa visão de que se não serve para você, não vai servir para mais ninguém. Você tem que quebrar, desfazer. Foi fulano de tal que me deu, eu vou devolver para fulano de tal. Não tem nada que fazer isso, destrói isso,
porque se te fez sofrer, se você devolver para fulano de tal vai sofrer igual você. E a quarta decisão, tomada por Ezequias. Ezequias, ele passou a confiar no Senhor. Ele começa a colocar a sua fé em ação. Ele começa a crer no poder do Deus a quem ele havia chamado para uma boa e perfeita obra. O Deus que estava decidido a fazer com que o seu reinado se tornasse próspero. No versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: confiou no Senhor seu Deus, o Deus de Israel, de modo que depois dele não houve outro semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, Ezequias se torna um rei abençoado. Hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer de você uma pessoa abençoada. Ele quer fazer de você um exemplo para que outros possam seguir. Mas é necessário você entender que você precisa de confiar no Senhor. E olha que confiar é o mesmo que entregar-se completamente a Deus, sem nenhuma reserva, sem nenhum medo, sem nenhuma desconfiança. Porque quem confia no Senhor verdadeiramente está disposto a fazer tudo aquilo que Ele vai determinar para os levar a uma vida de vitória. É entregar por completo, é descansar. Ezequias, ele fez isso. Existe uma frase que diz que a verdadeira confiança em Deus nos faz romper com o passado. A verdadeira confiança em Deus nos faz romper com o passado, viver o presente e acreditar no futuro. Quem realmente confia em Deus abre mão do passado, vive o presente e crê no futuro. Nós acreditamos num futuro que com certeza vai nos proporcionar uma vida melhor do que a que nós estamos vivendo aqui hoje. A palavra do Senhor diz: Cristo em vós, esperança da glória. Quando você decide confiar em Deus, o dia de amanhã se torna melhor do que o dia de hoje. O dia que vai vir depois de amanhã vai ser melhor do que o dia de amanhã. Deus é um Deus que está se posicionando para nos levar a viver uma vida onde nós vamos crescendo, nós vamos subindo como a luz da aurora, que começa pela manhã e ela vai brilhando, brilhando, brilhando até tornar o dia perfeito. Nós não somos perfeitos hoje, mas vamos nos tornar perfeitos um dia, porque a palavra do Senhor nos dá a garantia de que naquele dia nós vamos receber um corpo incorruptível. Deus há de nos fazer seres perfeitos pelo fato de nós confiarmos nele e acreditarmos nesse futuro que nos aguarda, que será um futuro glorioso. Nós cremos nisso. Portanto, às vezes nós deparamos com pessoas que até se dizem ter aceitado a Jesus, mas continua confiando na força do seu braço. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quem confia em Deus não faz nada por conta própria.
Quem confia em Deus não se apoia na sua inteligência. Tem muitas pessoas que não estão rompendo com o passado porque acha que a força do seu braço, do seu jeito, da maneira de habilidade que se tem de fazer as coisas, vai chegar lá na frente. Meu irmão, se isso funcionasse, você teria consertado a sua vida antes de conhecer Jesus. Sua vida teria mudado antes de você ter um encontro com Ele. A prova de que não funciona é que muitas coisas boas começaram a acontecer na sua vida depois que você teve um encontro com Jesus. Portanto, confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Eu te faço uma pergunta: em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Você confia no seu dinheiro? Você confia no seu trabalho? Você está confiando na sua religião? Eu posso te dizer, sem medo de errar, pode acontecer do dinheiro acabar. Pode acontecer de você ser demitido. Pode acontecer da sua religião terminar. Mas a Bíblia diz que passa céu e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A Bíblia diz que Jesus continua sendo o mesmo Deus de ontem,